A escola tentou justificar, dizendo que meninos são assim mesmo quando um garoto machucou minha filha, então resolvi mostrar o que acontece quando os pais também sabem tomar atitude. Eu estava trabalhando no meu home office quando ouvi barulho vindo do quarto da Amélia. Quando entrei, encontrei minha filha cercada por mechas do próprio cabelo loiro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ajoelhei ao lado dela e tirei devagar a tesoura das mãos dela. Ela me olhou com aqueles olhos azuis enormes e sussurrou: "Talvez agora ele me deixe em paz." Naquela noite, Amélia não quis conversar muito, só repetia que já não fazia diferença e foi dormir com o cabelo todo desigual. Passei os 3 dias seguintes tentando entender o que tinha acontecido. Ela quase não tocava no café da manhã e deixava o jantar de lado. Quando liguei para a professora, a senhora Peterson, ela chegou a rir da minha preocupação. "Ah, você está falando do Art Morrison? Ele é apaixonado pela Amélia. É até engraçado ver como ele fica atrás dela o tempo todo. Nessa idade, meninos não sabem demonstrar o que sentem." O jeito como ela falou "fica atrás dela" me deu um nó no estômago. Eu não sabia como tocar nesse assunto com a Amélia, mas felizmente não precisei, porque assim que ela chegou em casa, desmoronou de vez. Descobri que Art a apelidou de Cachinhos Dourados da Praia e fazia a turma toda gritar isso no recreio. Ele a encurralava nos corredores, exigia abraços e na semana anterior chegou a segurar o rosto dela à força para dizer: "Quando eu falo com você, você tem que olhar para mim. Só te machuco porque é assim que as pessoas fazem quando amam." Senti o sangue ferver. A escola continuava tratando tudo como se fosse brincadeira de criança. Então orientei a Amélia a se impor, a gritar alto se ele encostasse nela de novo, para ver se os professores finalmente prestavam atenção. Às vezes fico pensando como tudo teria sido diferente se eu tivesse ficado quieto, porque no dia seguinte, Amélia voltou para casa cheia de marcas nos pulsos e com a gola da blusa rasgada. Ela gritou pedindo para Art deixá-la em paz, na frente de todo mundo, e a professora ainda mandou que ela pedisse desculpas a ele por ter ferido os sentimentos do garoto e causado confusão. Como se não bastasse, depois da aula ele a encurralou com mais 3 amigos e disse que ela precisava aprender uma lição. Meu pai diz que menina faz charme, mas no fundo gosta. "Você me fez passar vergonha, agora estamos quites. Amanhã vou te mostrar o que é amor de verdade", ele falou. Amélia desabou nos meus braços e eu a segurei forte, igual quando era pequena, sussurrando que agora ela estava segura, enquanto minhas mãos tremiam de raiva. Naquela noite, fui direto à casa do Art. O pai dele atendeu, todo arrumado num terno que devia valer mais que meu salário do mês. "Seu filho está intimidando minha filha." "Ah, não foi isso que me contaram", ele cortou, com um sorriso debochado. "O Art disse que sua filha fica dando sinais confusos, dá esperança, e depois faz escândalo na frente de todo mundo." Eu devia ter perdido a cabeça, mas me controlei, porque vi a esposa dele ali atrás, com um hematoma no rosto. O Mark puxou ela pela cintura e trouxe para perto. A Linda entende como é o casamento. 20 anos juntos porque ela sabe que, às vezes, quem ama demais se exalta. Foi ali que percebi que Art só estava repetindo o exemplo que via em casa. E decidi que essa história ia ter um fim. Saí de lá com as mãos tremendo. A volta para casa parecia não acabar nunca, porque precisei parar algumas vezes para me acalmar. Quando cheguei, Amélia já estava dormindo, o cabelo todo picotado espalhado no travesseiro, parecendo asas quebradas. No dia seguinte, peguei o celular e comecei a tirar fotos dos hematomas nos pulsos dela. Ela se encolheu quando encostei de leve para conseguir registrar bem tudo. Fotografei cada marca, cada pedaço de roupa rasgada. Depois, enquanto ela tomava café, revirei a mochila e achei uns bilhetes amassados no fundo do bolso. Meu estômago revirou ao ler: "Você é minha", escrito várias vezes, uma letra torta. "Para de me ignorar", ou então... Um deles tinha até o desenho de uma menina com X nos olhos. Espalhei tudo na mesa da cozinha e tirei mais fotos. Amelia só observava, empurrando o cereal com a colher sem dizer nada. Perguntei se havia mensagens no celular e ela balançou a cabeça, evitando meu olhar. Tive a sensação de que ainda não tinha contado tudo. Naquela tarde, o diretor ligou, mas não para falar do Art. Era sobre a Amélia. "Sr. Thompson, estou preocupado com o comportamento da sua filha. Ela anda indisciplinada, procurando atenção do jeito errado. Já pensou em buscar aconselhamento psicológico? Criança costuma agir assim quando tem problema em casa." Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. "Minha filha está cheia de hematomas porque foi agredida ontem. A senhora Peterson mencionou isso?" A senhora Peterson relatou que a Amélia causou tumulto, sim. Ela envergonhou o Art na frente dos colegas. "Não podemos permitir que um aluno crie um ambiente hostil para os outros." Ele terminou sugerindo que talvez fosse melhor a Amélia mudar de turma, longe dos amigos e de qualquer testemunha. 2 dias depois aconteceu. Amélia chegou e foi direto pro quarto, quieta. Quando bati na porta, ela estava sentada na escrivaninha, olhando pro nada. "Me mudaram", disse baixinho.
Pra turma da Sra. Hoffman. Não conheço ninguém lá, mas o Art continua na sala da Sra. Peterson com todo mundo. Sentei na cama dela tentando controlar a raiva. Deram alguma explicação? O diretor falou que era pro meu próprio bem, que eu precisava de espaço. Ela se virou pra mim com o olhar vazio. Pai, ele sempre ganha. Sempre. Os dias seguintes foram um martírio. Amélia passou a almoçar sozinha porque Art montou um grupinho pra cercá-la. Eles ficavam fazendo barulho de beijo e rindo quando ela tentava ignorar. Os monitores do refeitório não faziam nada. Quando tentou comer na biblioteca, a bibliotecária a expulsou, dizendo que Art tinha denunciado que ela estava estragando livros. Instalei um aplicativo de gravação no celular da Amélia, expliquei o motivo e ela topou na hora, desesperada por qualquer ajuda. A primeira gravação que conseguimos me gelou. Art encurralou ela no bebedouro e disse: "Meu pai conhece gente do conselho escolar. Disse que, se você não começar a ser legal comigo, vai fazer seu pai perder o emprego de professor. Quer ver seu pai desempregado? Então sorria quando me ver." Com essa prova, marquei uma reunião com o superintendente. Preparei tudo nos mínimos detalhes. Fotos, gravações, documentos sobre tudo o que a escola deixou de fazer para proteger minha filha. Mas quando cheguei ao escritório dele, a secretária me olhou de um jeito estranho. "Ah, Sr. Thompson, o Dr. Reis está aguardando o senhor." A reunião foi um desastre completo. O Dr. Reis permaneceu atrás da mesa, braços cruzados, sequer se deu ao trabalho de olhar para as provas que eu levei. "O Sr. Morrison já esteve aqui", disse com toda calma. "Ele está bastante preocupado com o estado emocional da sua filha. Pelo que entendi, ela teria ficado obcecada pelo filho dele. O seguia por aí e fazia acusações sem fundamento sempre que ele não correspondia aos sentimentos dela." "Isso não é verdade", rebati, empurrando as fotos sobre a mesa. "Veja esses hematomas. Ouça essas gravações." Mas ele nem sequer olhou. Empurrou tudo de volta para mim. Crianças sabem ser muito criativas quando querem chamar atenção, e gravações podem ser manipuladas ou tiradas de contexto. O Sr. Morrison me mostrou alguns e-mails bem preocupantes que o senhor enviou a outros pais sobre a família dele. Ao que parece, é o senhor quem está praticando assédio. Eu sabia que nunca tinha enviado e-mail nenhum, mas discutir era inútil. Estava claro que ele já tinha escolhido um lado. Depois daquela reunião, as coisas começaram a ficar estranhas. Todo dia de manhã, ao menos um dos meus pneus estava murcho. Da primeira vez, pensei que fosse azar. Na quarta, já sabia que não era coincidência. Achei pregos pequenos espalhados perto da garagem, colocados de propósito para furar os pneus. Depois teve a noite em que a Amélia me acordou, eram 2 da manhã. Ela apareceu do lado da minha cama, tremendo. "Pai, ele me mandou fotos." Ela estendeu o celular com as mãos trêmulas. Meu coração disparou quando vi fotos da janela do quarto dela, tiradas do lado de fora, de ângulos e dias diferentes. Em uma das imagens, dava para ver a sombra dela atrás da cortina. Liguei para a polícia na hora. Os policiais chegaram 1 hora depois, pareciam entediados. Anotaram algumas coisas, olharam as fotos rapidamente e deram de ombros. Sem provas de que foi o garoto Morrison, não temos muito o que fazer. Poderia ser qualquer um. Talvez seja bom instalar câmeras de segurança. Amélia não dormiu mais naquela noite, nem eu. Na noite seguinte, bateram na nossa porta por volta das 8. Espiei pelo olho mágico e vi a Linda Morrison sozinha, parada na varanda. Quando abri, a luz revelou um hematoma roxo no rosto dela. "Preciso conversar com você", disse baixo, olhando para trás. "Sobre o Mark, sobre o que ele está ensinando para o Art." Deixei ela entrar, preparei um chá e ela se sentou na cozinha, as mãos tremendo ao segurar a caneca. "Ele instalou câmeras", contou enfim, "pela casa toda. Está ensinando o Art a rastrear celulares, seguir pessoas sem ser percebido. Diz que é para manter controle do que é dele." Ela tirou um pendrive da bolsa. "Copiei arquivos do computador dele, vídeos do sistema de segurança. Você precisa ver o que ele anda mostrando ao nosso filho." Pluguei o pendrive no notebook enquanto ela fitava o chá. O primeiro vídeo mostrava Mark e Art no que parecia ser um escritório em casa. Mark mostrava alguma técnica na própria Linda, segurando o braço dela e puxando-a para perto. "Viu como ela tenta se soltar no começo?" Ele dizia para o Art. "Isso é normal. Mulher precisa ser controlada. Depois agradece." O rosto da Linda no vídeo era só resignação. Art assistia tudo atento enquanto o pai ensinava pontos de pressão, como segurar alguém sem deixar marcas. Sua mãe já aprendeu faz tempo que reagir só piora. Mulher inteligente sabe o próprio lugar. Fiz cópias daqueles arquivos imediatamente, salvei em vários lugares. Linda foi detalhando as conexões do Mark, a posição dele no conselho escolar, as pessoas que ele tinha na mão. "Ele vai acabar com você se não tomar cuidado", avisou.
Já fez isso com outros que tentaram enfrentá-lo. Depois que ela saiu, passei a noite organizando tudo em um dossiê bem detalhado, mas sabia que precisava ser estratégico. Mark Morrison já tinha contaminado o ambiente com a direção da escola. No dia seguinte, levei as provas ao conselho escolar. Mal comecei a falar, Mark se levantou com um sorriso satisfeito. O Sr. Thompson tem perseguido minha família há semanas. A filha dele tem uma fixação doentia pelo meu filho e, em vez de lidar com isso, ele alimenta essas fantasias. Sugiro que a discussão seja adiada até que o Sr. Thompson busque acompanhamento psicológico para a filha. A moção foi aprovada na hora, por unanimidade. As coisas só pioraram depois disso. A Amélia voltou da aula de artes toda suja de tinta, o suéter favorito arruinado. Ela me contou tremendo que o Art a encurralou enquanto ela fazia um projeto, puxou o cabelo dela e tentou cortar um pedaço com a tesoura. "É para minha coleção", ele disse. Ela reagiu, empurrou ele e ele tropeçou nas tintas. Bem na hora, a professora entrou e viu a bagunça. Ouviu os gritos do Art e colocou toda a culpa na Amélia. "Detenção por 1 semana", anunciou. "E você vai limpar tudo isso." Durante a primeira detenção, Art e mais 5 amigos colaram o rosto nas janelas da sala e ficaram fazendo gestos e ameaças, enquanto o monitor fingia que olhava o celular. Aquela noite, decidi tirar a Amélia da escola. "Vamos fazer ensino domiciliar", falei. "Pelo menos até resolvermos isso." O alívio no rosto dela me quebrou por dentro. "Obrigada", ela sussurrou, me abraçando como não fazia há muito tempo. Mas Mark Morrison não desistiu. 3 dias depois, uma assistente social bateu à nossa porta. "Recebemos uma denúncia preocupante", ela disse, mostrando documentos oficiais. "Sobre negligência educacional e isolamento. Preciso ver as condições de vida da Amélia." Quando ela se apresentou como Sarah Chen, tive a sensação de já tê-la visto antes. Ela conduziu a entrevista de maneira profissional, mas percebi que seus olhos não desgrudavam dos meus arquivos de provas na mesa de centro. Quando pediu para conversar com a Amélia em particular, hesitei, mas concordei. Falaram por 1 hora. Quando saíram, o olhar da Sarah tinha mudado completamente. "Sr. Thompson, acho que precisamos ter outra conversa. Sobre a família Morrison. Eu sou prima da Linda. Vejo o Mark machucar ela há 15 anos. Sarah Chen sentou-se à mesa conosco, largando o tom profissional. Pegou o próprio celular e me mostrou fotos tiradas ao longo dos anos. Linda em reuniões de família, sempre com marcas camufladas de maquiagem. Registrei tudo o que pude, mas ela sempre protegia ele, até agora. Explicou que Linda ligou na noite anterior, desesperada e pronta para agir. O pendrive era só o começo. Sarah já estava em contato com uma advogada chamada Catherine Mackenzie, especialista em casos de violência doméstica e corrupção em instituições. Ela já enfrentou situações em que os agressores se aproveitam do cargo para manipular todo o sistema. Sabe exatamente como montar um caso forte. Na manhã seguinte, fui encontrar a Catherine no escritório dela, bem no centro. Ela era mais jovem do que eu imaginava, com um olhar atento que não deixava passar nada enquanto analisava nossas provas. Ficou 3 horas mergulhada em cada detalhe, fazendo perguntas minuciosas e anotando tudo. Quando finalmente me encarou, o rosto estava sério, mas decidido. "Mark Morrison já fez isso antes", afirmou puxando uma pasta recheada de documentos. Outras 3 famílias tinham formalizado denúncias ao longo da última década. Todas elas acabaram desacreditadas, isoladas e, por fim, se mudaram. Mas nenhuma tinha o que a gente tinha: a participação da Linda e toda a documentação profissional da Sarah. Ela traçou nosso plano. Precisávamos de mais provas, especialmente do envolvimento direto do Mark na orquestração do assédio. Me deu instruções claras sobre o que deveríamos registrar e como nos proteger legalmente enquanto reuníamos mais evidências. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Amélia me mostrou algo que vinha escondendo: fotos novas no celular. Mas essas eram diferentes. Eram prints de um grupo de mensagens, onde o Art dava ordens para outros meninos. "Faz ela não conseguir comer em lugar nenhum. Bloqueia o corredor, ela vai ter que falar comigo." Meu pai falou que, se todo mundo disser que ela é maluca, todo mundo acredita. Encaminhei tudo imediatamente para a Catherine, que respondeu em poucos minutos pedindo para salvarmos tudo em vários lugares diferentes. 2 dias depois, nossa câmera na campainha flagrou algo assustador às 3 da manhã. Uma pessoa com o porte do Art pichando palavras na nossa cerca. O vandalismo era nojento, misturando ameaças com desenhos obscenos. Mas pegamos ele em flagrante, a imagem nítida. Quando saí para fotografar os danos, ainda encontrei outra coisa. A mangueira do jardim tinha sido cortada, a água alagando a lateral da casa. A tomada externa estava mexida, mas felizmente o disjuntor caiu antes de provocar incêndio. Liguei de novo para a polícia, mas dessa vez citei o nome da Catherine Mackenzie, e a postura dos policiais mudou na hora. Eles trataram o caso com seriedade, documentaram tudo com cuidado e prometeram fazer um relatório completo. Naquela noite, a Catherine ligou com novidades. A Linda esteve aqui hoje. Trouxe 20 anos de diários com relatos detalhados dos abusos do Mark.
nomes, datas, incidentes específicos. Também trouxe gravações do sistema de segurança da casa, que ele nem sabe que ela copiou. As gravações eram comprometedoras. Mark orientando o Archie sobre como intimidar meninas. Nunca deixa marca onde os professores possam ver. Se ela contar, fala que está com inveja e quer aparecer. Lembre, filho, o medo é mais forte que o amor. Quando elas tiverem medo, vão fazer qualquer coisa para acabar logo. Mas o trecho mais assustador era recente. Mark instruindo o Archie sobre aumentar a pressão em cima da Amélia. O pai dela está ficando ousado demais. Tá na hora de mostrar o que acontece para quem desafia a gente. Começa pela casa. Faz eles se sentirem inseguros em todo canto. No dia seguinte, a Catherine entrou com o pedido de medida protetiva de urgência. A audiência foi marcada para a semana seguinte, mas ela alertou que o Mark poderia reagir mal quando fosse notificado. E ela acertou. No dia seguinte à entrega dos papéis, 3 membros do conselho escolar apareceram aqui em casa. Fizeram um teatro de intimidação na varanda, liderados por um tal de Robert Mackenzie, que se apresentou como presidente do conselho. Senhor Thompson, estamos preocupados com sua capacidade como educador. Ele começou lendo de um papel. Há relatos de que o senhor está orientando sua filha a fazer acusações falsas. Isso é uma violação ética séria e pode comprometer sua licença de professor. Gravei toda a conversa com o celular bem à mostra no bolso da camisa. Vocês estão ameaçando meu trabalho porque estou protegendo minha filha de agressão? O rosto do Robert ficou vermelho. Ninguém está ameaçando nada. Só estamos sugerindo que tudo pode ser resolvido discretamente, se o senhor colaborar. O senhor Morrison está disposto a garantir seu emprego se o senhor retirar essas denúncias infundadas. Saiam da minha casa, respondi, firme. E avisem ao Mark Morrison que as ameaças dele não vão colar. Eles foram embora, mas antes o Robert ainda soltou. Você não faz ideia de com quem está mexendo. O Mark Morrison tem contatos que você nem imagina. Mais tarde, a Linda ligou da casa da Sarah, onde estava ficando. A voz dela estava tensa, mas decidida. O Mark está desesperado. Ligar para todo mundo, tentando controlar a narrativa. Só que eu achei outra coisa. Ele tem um caderno onde anotou durante anos as estratégias de manipulação, nomes de pessoas que ele chantageou, favores que cobrou, pontos fracos que explorou. Ela fotografou cada página antes de sair de casa e o caderno mostrava uma rede de manipulação que envolvia a cidade inteira. Funcionários da escola, comerciantes, até policiais que deviam favores ao Mark ou tinham medo dele. A Catherine ficou exultante ao ver as fotos. Isso muda tudo. Não é mais só sobre vocês. É um padrão de corrupção e abuso. Passamos os 3 dias seguintes nos preparando para a audiência. A Catherine orientou a Amélia sobre como testemunhar, para ela ser direta e clara. Minha filha foi corajosa, mesmo com as mãos tremendo ao ensaiar o que o Archie fez. Nesse intervalo, o assédio continuava, mas Archie ficou mais descuidado. Foi flagrado pelas câmeras da escola deixando bilhetes ameaçadores em outros armários, tentando convencer colegas a se voltarem contra a Amélia. O diretor, agora preocupado com a própria pele, chegou a me ligar pedindo desculpas pela postura anterior. No dia da audiência, chegamos e o tribunal estava lotado. A história correu e várias outras famílias apareceram. Pais de crianças também vítimas do Archie, mulheres que se reconheceram no relato da Linda. Mark apareceu com um advogado caríssimo, ainda bancando o confiante até avistar a Linda sentada com nosso time de advogados. O rosto dele passou de surpresa para raiva e depois para uma falsa tranquilidade. A juíza, Roberta ou Catherine, era conhecida pelo pulso firme e analisou tudo com calma, fazendo perguntas diretas. Quando a Catherine apresentou as gravações do Mark ensinando o Archie a intimidar, a sala ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o advogado dele anotando furiosamente. Amélia deu um depoimento firme, relatando o aumento do assédio, o medo e a forma como a escola simplesmente falhou em protegê-la. Quando o advogado do Mark tentou insinuar que ela estava exagerando, ela simplesmente pegou o celular e mostrou para a juíza as fotos que o Archie tinha tirado da janela do quarto dela. Ele mandou isso às 2h47 da manhã, murmurou, junto com uma mensagem dizendo: "Bons sonhos, cachinhos dourados. Desde então não consigo dormir direito." E então veio o momento que mudou tudo. Archie foi chamado para depor. O pai o tinha treinado, mas a autoconfiança típica da adolescência entregou tudo. Quando perguntaram sobre o assédio, ele deu um sorriso debochado. "Meu pai sempre disse que as meninas têm que saber o lugar delas", declarou, cheio de orgulho. A Amélia estava sendo difícil, então precisei mostrar quem manda. Homem de verdade faz assim. A juíza ficou séria. "E quem te ensinou isso?" "Meu pai. Ele e minha mãe me mostraram como fazer as mulheres obedecerem. Ele sempre fala que, quando elas têm medo, fazem tudo o que a gente quiser." Mark então pulou da cadeira e agarrou o braço do Archie com tanta força que o menino gritou: "Cala a boca, seu idiota!" Os oficiais de justiça contiveram Mark na hora, mas o dano já estava feito. Ele tinha acabado de agredir o próprio filho na frente da juíza, confirmando tudo o que alegamos sobre sua violência. A juíza ou Catherine pediu um intervalo.
Quando voltamos, ela foi direta e contundente. Ordens de restrição permanentes tanto para Mark quanto para Art, proibindo qualquer contato comigo ou com a Amélia, seja pessoalmente ou por terceiros. Art foi obrigado a começar uma terapia intensiva, com acompanhamento regular do tribunal, mas a juíza foi além. Sr. Morrison, o senhor me preocupa profundamente, tanto pelo seu comportamento hoje aqui, quanto pelo conjunto das provas. Vou encaminhar o caso ao Ministério Público para que sejam formalizadas acusações criminais, incluindo intimidação de testemunhas, agressão e conspiração para assediar. O advogado do Mark ainda tentou reagir, mas a juíza o cortou na hora. Também vou enviar toda a documentação ao Conselho Escolar, recomendando fortemente que a permanência do Sr. Morrison seja revista imediatamente. Quando saímos do fórum, a Linda veio falar com a gente. Ela estava exausta, mas parecia mais aliviada. Obrigada, disse, por acreditarem nas provas, por lutarem. Graças a vocês, tive coragem de acabar com isso de uma vez por todas. O advogado de divórcio dela já a esperava no estacionamento. Com a ordem de restrição e a agressão de Mark registrada na audiência, ela pôde pedir guarda emergencial e acelerar o divórcio. As semanas seguintes foram um verdadeiro furacão. Mark acabou preso por várias acusações depois que o promotor avaliou todas as provas. A fiança foi lá em cima, justamente pelas táticas comprovadas de intimidação. O conselho escolar, agora preocupado com a própria reputação e possíveis processos, decidiu por unanimidade demiti-lo. Outras famílias apareceram relatando o bullying do Art e como o Mark sempre acobertava o filho. A Catherine moveu uma ação coletiva em nome de várias vítimas, pedindo indenização e mudanças estruturais. O distrito escolar, pressionado e temendo ações judiciais, finalmente implementou políticas anti-bullying de verdade, com treinamentos obrigatórios para todos os professores aprenderem a identificar e lidar com casos de assédio. O diretor, que tinha ignorado nossas denúncias, foi afastado enquanto durava a investigação. Art acabou transferido para um internato voltado para a reabilitação comportamental, com sessões de terapia semanais e relatórios frequentes ao tribunal. A terapeuta, Dra. Cat Tuber, depois nos contou que a visão de mundo do Art tinha sido tão deturpada pelo pai que levaria anos para consertar os estragos. O divórcio da Linda avançou de forma rápida. Com as acusações criminais e as provas de abuso, ela conseguiu a guarda total. Mark só pôde ter visitas supervisionadas, às quais Art, de início, se recusou a ir. O julgamento criminal foi marcado para dali a 6 meses, mas mesmo preso, Mark ainda tentou intimidar testemunhas, o que só agravou sua situação. Vários antigos aliados se afastaram, lembrando de episódios de má conduta que antes deixavam passar. A comunidade, aos poucos, começou a se reerguer.